Bem-vindos. Vamos mergulhar hoje na história de uma figura talvez mais conhecida pelo livro que leva seu nome, né? João Marcos. Sim, muitas vezes a gente pensa nele só como o autor do Evangelho, mas olha, as fontes bíblicas, Atos, as cartas de Paulo, de Pedro, elas pintam um retrato bem mais rico, sabe? De um colaborador essencial no início do cristianismo. Mas a trajetória dele é fascinante. Tem começos promissores, sim, mas também uma falha bem significativa. E uma restauração notável depois. Legal. Para entender o Marcos, acho que vale começar pela família. Ele era filho de Maria, uma mulher cuja casa em Jerusalém, olha, era um ponto de encontro-chave para os primeiros cristãos. Isso já mostra, uma família com alguma condição, né? E bem envolvida desde cedo. E tem outro detalhe. Colossenses 4 diz que ele era parente de Barnabé. Figura-chave também. Então, ele cresceu nesse ambiente, imerso na fé, ouvindo os apóstolos ali, talvez na própria casa dele. Muito provavelmente. A gente imagina que ele teve uma boa educação. Talvez falasse aramaico, grego, quem sabe latim, além do hebraico, claro. E a tradição o liga muito a Pedro, né? Pedro chama ele de meu filho Marcos na primeira carta. Isso sugere que Pedro foi importante na conversão dele, na formação. E logo ele já está envolvido no trabalho missionário. A palavra cooperador, que aparece depois em Filemon, parece definir bem esse começo, né? Totalmente. Primeiro, Barnabé e Saulo, que depois vira Paulo, levam ele para Antioquia, e aí ele é escolhido como auxiliar na primeira grande viagem missionária deles. Auxiliar, ajudando na logística, talvez, na pregação inicial. Isso. Mas aí, em Perge, na costa da atual Turquia, algo acontece. Atos 13 diz, bem direto, que Marcos os deixou. Voltou para Jerusalém. Assim? Do nada? Quer dizer, as razões não são claras, né? Não são dadas. Mas, poxa, dá para imaginar as dificuldades, né? Viagens perigosas, oposição. Logo depois, Paulo foi apedrejado em Listra, quase morreu. Talvez Marcos não tenha aguentado a pressão. E essa decisão de voltar teve consequências sérias, não teve? Teve. E bem diretas. Porque quando Paulo e Barnabé planejam a segunda viagem, Barnabé é sempre ele, né, o filho da consolação, queria dar uma segunda chance para Marcos, levar ele de novo. E Paulo? Paulo recusou, terminantemente. Atos 15 registra isso bem claro. Paulo achou que não dava para levar alguém que tinha desertado do trabalho anterior. Puxa, uma briga feia entre Paulo e Barnabé, dois gigantes. Isso não acabou atrapalhando tudo? Parece um problema sério para a missão. É uma ótima questão. O conflito foi tão sério que eles se separaram. À primeira vista, parece um fracasso, né? Uma relação quebrada. Mas olha que interessante. Na prática, essa tensão resultou numa duplicação dos esforços. Como assim? Barnabé, mostrando uma sabedoria e uma graça enormes, pegou Marcos e foi para Chipre, terra dele. Paulo escolheu Silas e foi para Síria Cilícia. Resultado, 2 equipes missionárias em campo ao invés de uma. A obra se expandiu de um jeito inesperado. Que perspectiva! E Barnabé foi fundamental ali, né? Por não desistir do Marcos. Exatamente. E o Marcos correspondeu. Ele se mostrou valioso. Mais tarde, a gente encontra ele trabalhando com Pedro, provavelmente em Roma. É desse período que a tradição antiga diz que surgiu o Evangelho de Marcos, ele registrando a pregação, as memórias de Pedro. E a relação com Paulo? Foi restaurada? Foi, totalmente. E essa é talvez uma das partes mais tocantes da história. Anos depois, Paulo está preso e, escrevendo aos Colossenses, ele menciona Marcos. Diz para a igreja receber bem o Marcos, caso ele apareça por lá. Na carta a Filemon, chama ele de meu cooperador. Cooperador. A mesma palavra. A mesma. E o testemunho mais forte vem no finzinho da vida de Paulo, em 2 Timóteo. Ele pede para o Timóteo, traga Marcos com você. Por quê? Porque ele me é muito útil para o ministério. Uau! É impressionante. Paulo, no fim da vida, pedindo especificamente por ele, chamando de muito útil. Que virada! De rejeitado a indispensável. Uma reviravolta completa. E o legado dele continua, né? A tradição lá com Eusébio, o historiador, diz que ele fundou a igreja em Alexandria, no Egito. Foi o primeiro bispo lá. Tem relatos do martírio dele. Mas, sem dúvida, o maior legado é o evangelho que ele escreveu,
que preservou a história de Jesus para nós. Então, olhando para trás, a jornada do Marcos é uma demonstração muito forte, né? De que uma falha, mesmo pública no ministério, não precisa ser o fim da linha. A graça, a disposição para dar segundas chances, como o Barnabé fez, foram cruciais. Perfeitamente colocado. E mostra também o valor da cooperação fiel, né? Marcos talvez não estivesse sempre na frente, no destaque, mas o serviço dele, a utilidade foram reconhecidos por todos, Pedro e até Paulo no final. Ser um cooperador é vital. Então, o que tudo isso significa? Para nós, hoje, acho que a história de Marcos lembra muito da importância da perseverança. Não só nas tarefas, mas nos relacionamentos também, né? A importância de perdoar, restaurar, acreditar no potencial das pessoas. Exatamente. E isso talvez deixe a gente com uma reflexão, né? A gente vive numa cultura que, bom, muitas vezes cancela, descarta pessoas depois de um erro. Como podemos, talvez, cultivar mais daquela visão do Barnabé? Olhar para quem falhou ao nosso redor e ainda assim enxergar o potencial para restauração, para futura utilidade, investir em vez de descartar.